Meus irmãos, abra sua Bíblia aos Efésios. É um texto bastante conhecido, nosso, capítulo 6. Glória a Jesus. No capítulo de número 6, nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 6, a partir do verso de número 10. Essa palavra aqui, ela é bem familiar da igreja, mas ela nunca perde o seu valor. A armadura de Deus, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo ainda, ele pede por ele e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Jesus. O Kleber está aí no som? Aumenta só um pouquinho o meu retorno. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, fazer aqui 2 agradecimentos. Agradecimento número 1, nós tivemos aqui na quarta-feira passada um grande culto em ação de graças, pela passagem do aniversário da irmã Solange. Eu quero agradecer o carinho da igreja, dos irmãos, pois foi um culto muito gostoso, espiritual, e Deus falou aos nossos corações. Que Deus continue abençoando. O segundo agradecimento é pela cooperação, uma belíssima cooperação na segunda-feira. Foi assim, de última hora, os irmãos foram avisados assim, domingo para já ir na segunda. Nós tivemos ali um transtorno por conta da chuva, atravessar essa cidade, estava dando aí um mínimo para chegar no Belém 3 horas. Teve até irmãos que chegou depois do culto. Depois do culto você vai ver. Mas tivemos ali uma cooperação muito boa, não é? Ainda nós conseguimos ouvir a palavra de Deus. Saímos de casa 5, cheguei lá 8, mas depois reunimos ali os irmãos, foi uma belíssima cooperação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui para a palavra de Deus. Eu estava pensando, refletindo esses dias, sobre as guerras espirituais, as batalhas do crente.
e nós temos um adversário que, na verdade, ele é o arqui-inimigo de Deus. Ele é o arqui-inimigo de Deus declarado. Satanás, que era um querubim ungido, ele era um aferidor de medida, ele era um anjo perfeito, um anjo perito no louvor e na adoração, mas ele deixou ser tomado por um sentimento de vanglória. A Bíblia diz que ele colocou no seu coração e achou que poderia ser igual a Deus, ser igual ao Criador. A Bíblia diz que Deus o reduziu a diabo, perdeu a sua glória. E ele, tão ludibriador, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, que fizeram ali uma rebelião e foram expulsos do céu. A diferença entre os anjos, no caso aqui Satanás é um anjo caído, eles não têm alma e também eles não têm corpo, são espíritos. Já o homem, ele é uma tricotomia, composto de espírito, alma e corpo. O homem tem a condição de se arrepender, porque nós temos uma alma. A alma é a sede dos sentimentos. O homem pode se arrepender quando convencido pelo Espírito Santo do seu erro. Outro dia eu vi um irmão contando um testemunho na igreja, dizendo que estava passando na rua. Agora veja a tamanha ignorância. Diz que estava passando na rua e tinha uma mulher chorando, os cabelos cobrindo o rosto. E ele foi perguntar para ela por que ela estava chorando. E segundo ele, quando ela tirou o cabelo do rosto, era um demônio. E diz: eu sou Satanás. Mas por que você está chorando? Porque tudo é culpa minha. Tudo é culpa minha. E eu não sou tão ruim assim. E o irmão depois veio trazer esse testemunho para a igreja, dizendo que nem tudo é culpa do diabo. Coitado do diabo. Você já vê que essa revelação não é de Deus. O diabo enganou ele, se foi verdade. Porque o diabo não pode se arrepender. E a Bíblia diz que tudo que há de males, a culpa é dele. Ele é declaradamente o inimigo de Deus. Ele é declaradamente inimigo do ser humano, porque nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele também é o inimigo da igreja de Cristo Jesus. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele não tira férias. Ele não descansa. Ele é espírito, porque ele não cansa. Então, Paulo escreve à igreja de Éfeso sobre os cuidados que nós devemos tomar. O inimigo luta para afastar as pessoas de Deus. E eu quero citar aqui 3 ferramentas que ele usa. Claro que ele usa muito mais. Mas eu quero aqui expor 3 ferramentas que o diabo usa para afastar as pessoas de Deus. Porque nós só obteremos vitória se tivermos na presença de Deus, perto de Deus.
Esse perto de Deus aqui é comunhão com Deus. Quando digo homem, estou generalizando o sexo masculino e feminino, o irmão e a irmã. Quando nós temos comunhão com Deus, então nós somos vencedores em todas as coisas. Então o inimigo, ele luta de maneira árdua para separar as pessoas de Deus. A função dele é nos afastar de Deus, é tirar o desejo do nosso coração de orar a Deus, é tirar o desejo do nosso coração de cultuar na igreja, de estar na casa de Deus, é tirar o desejo do nosso coração da leitura da Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós nos aproximamos de Deus e nos fortalecemos. 3 ferramentas que o inimigo usa. Primeiro, o engano. Ele é o pai da mentira. Ele é enganador. Essa é uma de suas funções, enganar os santos. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam, porque seriam enganados. Ferramenta número 2, ele causa divisão na igreja, divisão entre as famílias, ele causa divisão entre os homens, ele causa divisão na igreja. Um reino dividido não subsiste. 3, ele usa uma ferramenta chamada tentação, para nos afastar da presença de Deus. O inimigo usa contra a igreja, contra os homens, o engano. Ele é ardiloso, ludibriador, sagaz, inteligente. O inimigo, a Bíblia diz que até se transforma em anjo de luz para enganar os santos. Ele enganou a Eva no jardim do Éden. E olha que Adão e Eva recebiam a presença de Deus todos os dias, na virada do dia. Mas ele conseguiu seduzir Eva, fazendo ela olhar para o jardim principal, para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele fruto que Deus havia proibido a Adão e a Eva a não comer. E Deus disse: no dia em que comerdes, vocês irão morrer. Mas o inimigo enganou Eva, dizendo: na verdade, no dia que comer, você não vai morrer. Isso não é verdade. E ela de fato comeu, e não morreu fisicamente naquela hora. E ela seduziu Adão, que também comeu. E agora vem Deus e sentencia a Adão, a Eva e a serpente. Mas, na verdade, o inimigo enganou Eva, porque a etimologia da palavra morte é separação. Então o inimigo estava usando o engano para
quebrar aquela comunhão que Deus tinha com Adão e Eva no jardim, enganando a Eva. A morte, no original, significa separação. Os santos que morreram em Cristo estão separados de nós, mas não eternamente. Mas a Bíblia também fala da morte eterna, a segunda morte. É a separação eterna de Deus. E quando Adão e Eva desobedeceram, eles perderam a comunhão com Deus. Isso é morte. Também as células do corpo humano morrem todos os dias por causa do pecado. Se você não tomar banho, começa a cheirar mal a sua pele, a minha pele. Porque as nossas células estão morrendo a cada minuto, por causa do pecado. Adão e Eva foram enganados, foram expulsos do jardim do Éden, do paraíso que Deus criou para eles. Perderam a comunhão com Deus porque foram enganados. Mas nessa noite o Espírito de Deus clama aos nossos corações. Não caia no engano do inimigo de nossas almas. Pecado ainda é pecado. O que era pecado lá atrás, ainda é pecado hoje. Existem N igrejas aí, que foram abertas para massagear egos. Igrejas que estão pregando o que os homens querem ouvir. Mas o que era pecado na Bíblia, ainda é pecado até hoje. Porque nós servimos um Deus santo, vamos morar em um céu verdadeiro. A Bíblia diz que naquele grande dia haverá um alto e grande caminho, onde os loucos não errarão, mas o imundo não vai entrar. Porque é o caminho dos santos. O adversário, ele usa o engano para nos afastar da presença de Deus. 2, ele provoca divisões. Olha o que Paulo escreveu, nós lemos aos Efésios. Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa peleja não é carnal. Os nossos inimigos não são as pessoas, mas é o Espírito que usa as pessoas. E nós temos que ser espirituais para discernir essas coisas. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Capítulo 6 e 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, olha aí onde está a nossa guerra, a nossa luta, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra, ela é espiritual. E não se vence guerra espiritual com a força do braço. Guerra espiritual se vence com jejum, com oração, obediência, leitura da Bíblia,
santificação ao nosso Deus, nós só vamos vencer as guerras espirituais se estivermos na presença de Deus e perto de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nos enfraquecemos. Nos afastamos da presença de Deus, nós somos presas fáceis para o nosso inimigo. Agora veja bem, um dia Jesus estava no auge do seu ministério. E no auge do seu ministério estava acontecendo curas, milagres. Paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam, surdos ouviam, e pessoas possessas de espíritos malignos eram livres pelo poder da autoridade da palavra em Cristo Jesus. Mas começaram a chamar Jesus de príncipe dos demônios. Começaram a chamar Jesus de Beelzebu. E dizia, ele expulsa demônios, porque ele é o príncipe dos demônios. Olha que heresia. Mas aí Jesus rebateu, dizendo assim, ora, qualquer reino dividido entre si, não subsistirá. Se Satanás estiver dividido no seu próprio reino, não vai existir. Então Jesus está dizendo que nem o reino das trevas estão desunidos. Nem eles estão divididos, porque eles existem até hoje. Assim é uma comunidade, assim é uma família, e assim é a igreja dividida entre si, ela não cresce. Uma família dividida entre si também não prospera. Então, Satanás, sabendo disso, ele joga divisão na igreja. Cuidado com essa semente. Nunca aceite nenhum irmão falar mal de outro irmão, porque isso vai gerar discórdia. Isso vai gerar divisão. Se alguém falar de um irmão para você, repreenda-o. Convida ele para orar. Porque essas pessoas chegam assim com um sapatinho de lã. Ela chega com um sapatinho de algodão, nos elogiando. E depreciando o irmão ou a irmã, apontando os seus defeitos. Mas Paulo disse assim, vós que sois fortes, aprendei a suportar a fraqueza dos fracos. Então, quando alguém vier com essas palavras, exorte, e convide essa pessoa a orar por esse irmão que ele está falando mal, porque esse é o papel da igreja. Deus usou essa estratégia da divisão. Deus usou? Sim, Deus usou. Vou mostrar na Bíblia para vocês. Quando Nimrod começou a construir a Torre de Babel, que na verdade chamou Babel depois, porque a palavra Babel é confusão. Eles estavam de vento em polpa, construindo uma grande cidade. Nimrod, ele tinha um espírito de liderança, caçador, conseguiu juntar os homens e trouxe aos homens um grande projeto. Vamos fazer a nossa cidade. E vamos construir uma grande torre, cujo topo toque nos céus. Sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo liberdade. Ele estava querendo se isolar.
Ele estava dizendo para Deus o seguinte: se o Senhor mandar o dilúvio novamente, nós não vamos precisar de arca. Por quê? Porque eu vou construir uma torre tão alta, mas tão alta, que ela vai tocar nos céus. Quando Deus usa a linguagem no plural, e também Deus usa uma outra linguagem, onde os testemunhas de Jeová usa bastante, para dizer que Jesus não é onisciente, porque Deus diz assim: desçamos para ver o que o homem está fazendo na terra. Então o testemunho de Jeová pega esse versículo e diz, quer dizer que ele teve que descer para saber o que estava acontecendo. Na teologia nos explica que isso aqui chama-se antropomorfia. Antropo, homem, morfia, forma. Então Deus usa a forma do homem para o homem entender a linguagem de Deus. Deus já sabia o que o homem estava fazendo. Mas para nós entender o que aconteceu, a expressão é, desçamos. Deus está falando com a Trindade. Desçamos para para ver o que o homem está fazendo. Desceram, claro que é uma linguagem nossa, humana. Aí depois Deus disse para a Trindade: agora desçamos e confundamos o homem. Porque a conclusão que Deus chegou foi essa: olha, eles estão unidos. Olha o poder da união. Eles estão unidos no mesmo propósito. E tudo que intentarem fazer, não haverá restrição. Estão entendendo? Deus está dizendo, eles estão unidos de tal forma que eles vão construir essa torre mesmo, por causa da união. Porque onde tem união, tem progresso. Se tiver união na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, a sua casa vai prosperar a cada dia. Se em nossa igreja tiver comunhão entre todos nós, tudo que tentarmos fazer, meus irmãos, não será pesado para ninguém, porque vai todo mundo empurrar para o mesmo lado. Mas onde tem discórdia, um empurra para lá, o outro empurra para cá. Aí não sai do lugar. Nimrod conseguiu essa proeza, porém, para o mal. E aí Deus disse, vamos descer e confundir o homem. Vamos parar essa obra. Deus não brigou, não matou ninguém. Deus só confundiu a língua deles. Eles foram dormir falando a mesma língua. Quando acordaram de manhã, Deus já tinha confundido a língua deles. Um não entendia mais o outro. Um dizia, traga pedra, outro trazia areia. Ninguém conseguiu mais entender ninguém. A obra parou. Quando nós não conseguimos mais nos entender, a obra vai parar. E tem alguém interessado nisso. Tem alguém interessado nisso. É o diabo. O diabo está interessado em que a igreja, a obra de Deus, pare. Ele sempre vai querer ludibriar alguém, enganar alguém, jogar dissensão, confusão na igreja, para que a obra pare. Mas graças a Deus que a igreja recebeu uma promessa que Jesus fez. Ele disse, eu irei para o meu Pai, mas eu rogarei o Espírito de Deus para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo trabalha. Irmão, se dependesse só de nós, ora diga Israel, se dependesse da nossa capacidade intelectual, da nossa força, da nossa capacidade, a obra já tinha parado há muito tempo.
Mas o Espírito de Deus, ele trabalha impulsionando a igreja, fortalecendo a igreja, alertando a igreja, inflamando a igreja. O Espírito de Deus trabalha alertando, abrindo os olhos da igreja e dando fortaleza para a sua igreja. É por isso que nós estamos de pé. Porque o dia que eu não der mais lugar para Deus me usar, sabe o que vai acontecer? Deus vai usar alguém. Mas o engano não vai permanecer na casa de Deus, porque no dia que os adultos tudinho não quiser mais dar ouvido à voz de Deus, Deus irá usar uma criança. Então nós precisamos trabalhar, vigiar, contra as ferramentas do nosso adversário. Ele usa o engano, ele joga as divisões na igreja. Já percebeu que tem gente que tem raiva da gente, sem conhecer a gente? Às vezes tem pessoa que fica olhando para você, e você já sabe que no olhar já não gosta de você. Você fala assim, mas eu nunca fiz nada para essa pessoa. Sequer eu conheço essa pessoa. Mas o que está dentro dela te conhece. Estou dizendo que tinha uma família que um dia pararam na rua para pedir perdão para mim. E o irmão falou assim, eu lhe odiava. Eu disse, mas eu nem te conheço. Nem conhecer eu conheço. Mas o inimigo, ele lança os dardos inflamáveis. Já viu aquela expressão assim? Eu não fui com a tua cara. Nem conhece, graças a Deus, vai com a sua cara mesmo. Não é para ir com a minha, vai com a sua, eu vou com a minha. Mas nós temos que vigiar. E não cair no laço. Porque se a gente for entrar na carne, o negócio fica feio. Eu já falei outro dia, vale repetir, quando eu fui expulsar o demônio, eu dirigi uma congregação, era magrinho assim, igual o Vitor, era novinho, eles eram crianças, expulsamos o demônio de uma irmã, quando foi expulsar da outra, aquele demônio atrevido olhou assim para mim, e dando um sorriso assim, eu não vou sair. Eu falei, vai, não vou. Aí eu, em nome de Jesus, o Nazareno, sai. E ela olhando para mim assim, era demônio mesmo. Eu falei, estou fraco. E eu era o pastor. Chamei o co-pastor, vai lá, irmão, expulsa esse demônio, que ele disse que não vai sair comigo, não. Quando o irmão foi lá, desafiou ele também. Não vou sair. E aí as irmãs estavam vendendo na cantina, começaram a ver aquele rebuliço e vieram se chegando. E eu fui chamando uma por uma, a dirigente do ciclo de oração, a segunda. E vieram, e o diabo não falou que ia sair mesmo, não. E ria, e debochava da gente. Aí eu chamei a minha irmã, Rosana, vem aqui. Quando ela foi se aproximando, o diabo já deu aquela regalada de olho assim em cima dela, ela deu uma coada, aí o obreiro entrou na carne. Falou assim, olha aí, não olha para ela assim não, hein? Falei, não, irmão, não é briga não, é espiritual. Calma. É espiritual. Vamos continuar orando aqui. E eu me afastei, porque eu era o pastor. A vergonha era toda minha. Eu me afastei, fui lá na parede, disse, Jesus, e agora? Que vergonha é essa que eu vou passar? Porque se esse demônio não sai, eu vou passar vergonha. E Deus falou para mim, ele não gosta de encarar? Peça para eu pôr fogo nos teus olhos. Peça para eu pôr fogo nos seus cabelos, no seu rosto, na sua boca. Eu voltei com tanta autoridade, com tanta ousadia, que eu disse assim, sai todo mundo, que aquele demônio me encarou. Eu disse, olha aqui nos meus olhos, Jesus, põe fogo nos meus olhos. Aí aquele demônio deu um grito, já fechou o olho. Disse, não quer olhar mais não? Porque tem fogo no cabelo, no nariz, na boca, nos olhos. Olhe. E não queria olhar. Aí eu disse, quem é maior, Jesus ou o diabo? O próprio diabo disse, Jesus disse, então no nome dele, pega a tua bagagem, sai dela e nunca mais volte. Aí saiu na mesma hora e o nome de Jesus foi glorificado. É espiritual. Aumenta o som para mim que a minha voz já foi embora. Aumenta aí por gentileza. Meus irmãos, nós precisamos vigiar.
orar, estar perto de Deus, ter visões espirituais, ficar ligado em todo o tempo. O crente tem que andar vigilante em todo o tempo. As coisas na vida do crente não acontecem aleatoriamente, não. O crente, nessa terra, é o povo diferente. E não é coincidência, não. Fica ligado, fica esperto. Deus tem uma chamada grande na tua vida, e o inimigo sabe o que ele vai fazer? Vai lutar por todas as forças para você não alcançar. Mas a igreja não está só. Não vai dar tempo de falar da tentação, mas semana que vem ou a outra a gente volta. Porque o diabo foi tão sagaz que ele tentou até Jesus. Imagine vós. Imagine eu. Se ele teve a coragem de tentar Jesus, imagine nós. Um dia Jesus estava carregando a cruz, indo para o Gólgota, ensanguentado. As mulheres estavam chorando. Jesus parou e olhou para ela e disse: ó mulheres, não choreis por mim, choreis pelos vossos filhos. Olha que Jesus disse: porque se fizeram isso comigo, que sou madeira verde, imagine com vós, que sois madeiro seco. Madeira verde não pega fogo, enverga, mas não quebra. Mas a madeira seca pega fogo fácil e quebra fácil. Jesus nos comparou como madeiro seco, frágeis. Se nós confiarmos em nós mesmos, somos frágeis. Mas se nós tomarmos o conselho de Paulo, olha o que ele diz: sobretudo, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Vou repetir: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força está em Deus. O poder está em Deus. Glória a Jesus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, ele todos os dias abre cova, mas Deus 24 horas por dia fecha cova. O diabo arma cilada todos os dias, mas o Deus de Israel, ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Tomai toda a armadura de Deus, toda, 100%, vigiando 100%, revestido 100%. A murmuração abre portas para o inimigo. Tem gente que acorda reclamando, passa o dia reclamando, vai dormir reclamando, se brincar, sonha até reclamando, só reclama. Está sol, reclama. Deus manda chuva, reclama. Comia ovo, reclamava. Aí Deus deu o bife, colchão mole, reclama. Se der picanha, reclama também. É um murmurador. Mude a sua rotina. Mude. Comece agradecendo. Passe o dia agradecendo. Vai dormir agradecendo. Ande agradecendo. Acorde e agradeça. As coisas vão começar a dar certo. Faça da sua vida mais leve. Porque quando a gente começa a reclamar demais, o ambiente da casa fica pesado. Sim ou não?
Talvez tenha alguém lá no seu trabalho que reclama o dia inteiro. Ou como é pesado ficar perto dele. Comece a agradecer. Comece a glorificar. Comece a profetizar no mundo espiritual que vai refletir nesse mundo físico. Choveu, glória a Deus. Foi mandado embora, agradeça a Deus. Porque Ele tem propósito em tudo. Se uma porta fechou aqui, não reclame, agradeça, porque Deus está preparando algo melhor para você. Mude a sua rotina, comece a agradecendo ao Senhor. Não deis brecha para o inimigo. Porque você começa a reclamar, ele pega aquele ponto ali e começa a trabalhar para que aquela coisa aumente e você continue reclamando, mas há poder no nome de Jesus, o Nazareno. Deus nos dará graça para mudar a nossa rotina. Olha o que diz aqui a Bíblia, para nós terminarmos. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Já lemos. O versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ei, isso aqui é muito sério. Vocês percebem que a Bíblia não engana ninguém? Olha o que está escrito, eu vou ler de novo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, o dia mau vai chegar. Tem gente que, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos, aí meu pai, estava bêbado, brigou comigo, falou um monte. Na família ninguém é crente. Na família todo mundo é católico, então eu não estou gostando, aquela coisa toda. Aí minha irmã mais velha para defender, calma pai, calma mãe, fica tranquilo, porque, olha, os crentes são muito abençoados, os crentes são todos ricos, crente é tudo rico, crente come bem, amém, somos mesmo, glória a Deus. Nunca mais vai ter prova, vai ter luta. E tem gente que acha que isso é verdade. Tem gente que fala, agora eu sou crente. Agora, irmãos, aqui não é o céu. O dia mau vai chegar. O dia da provação vai chegar. Eu me lembro que eu era novo convertido, aí eu fiquei com febre, fiquei doente, 4 dias de cama. Pastor Eude está ainda se recuperando. Mas tem gente que olha e fala assim, como é que pode um pastor ficar doente? Roubaram o meu carro uma vez, e aí uns obreiros, deve estar em pecado o pastor, porque roubar o carro do pastor, irmãos, o culpado foi o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra, estamos sujeitos a tudo. Eu doente, novo convertido, aí foi um irmão lá orar, e alguns irmãos, é um irmão com cheio de pantim, como diz no norte, cheio de pantim, eu vou entregar. Aí eu fiquei, tá bom irmão, fala lá o que foi. O irmão está em pecado, confessa o pecado, disse, não estou em pecado não, estou doente. Mas o irmão está doente. Aí um deles disse assim, mas a Bíblia diz que Deus nos assiste no leito da nossa enfermidade. Se Deus nos assiste, é porque a gente vai passar por isso também. Mas para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai chegar, mas ele vai passar, e você, firme na presença do Senhor, em todos os dias, dia de alegria, dia de tristeza, dia de bonança, dia de necessidade, não importa qual é o dia, estaremos firmes na presença de Deus, aleluia. Tem gente que, tem dia que está cuspindo fogo. Se passar um demônio lá na outra rua, ele expulsa só com o cuspe dele. Tem um fogo que está, mas tem dia que ele está desviado. Tem gente que oscila.
congreguei numa igreja, já falei outro dia, tinha um guitarrista lá, ou guitarrista pentecostal. No dia que o fogo pegava, ele saía marchando com o pé só e tocando guitarra, e falando de língua. Mas tinha dia que ele estava tão irado, o pastor dizia assim, você não vai tocar não? Ele, hoje não. O pastor olhava e dizia, está desviado hoje. Não, seja firme e constante, sempre abundante. Oh, glória a Deus. Claro que você vai ter aquele dia de tristeza, porque a tristeza, se a gente pudesse controlar isso, a gente não ficava triste. Mas tem dia que a tristeza, ela chega e acabou. Você está triste, mas não abalado. A tristeza não abala a minha fé em Deus. Até o salmista ficou triste, mas ele orou por ele e pregou para ele, dizendo, porque te abate dentro de mim, ó minha alma. Espera em Deus. Glória a Deus aí, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Diga para alguém aí, diga, fica firme. Diga, fica firme. Glória a Deus. Fica firme, meu irmão, confiando no Senhor. Eu estou triste porque o negócio que eu tentei fazer não deu certo, foi livramento. Fica firme. Talvez ia trazer prejuízo futuro. É Deus te livrando, guardando. Deus está no controle de todas as coisas. Fica firme. Oh, glória. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmãos, a verdade é sempre bom. Como é bom a gente falar a verdade sempre. Sempre. Quem fala a verdade não fica refém de ninguém. Mas quando você começa a mentir, você vai ficando refém das pessoas. Um abismo chama outro abismo. Ande com a verdade sempre. Nem que seja para ter prejuízo. Uma vez nós fomos alugar uma casa, e a casa era uma casa normal. Só que quem vai alugar, mostra para a gente um paraíso. Essa casa é maravilhosa. Essa casa é tremenda. Quando assinamos o contrato, então, rapaz, aparecem uns bichos aqui, aí começou. Já tinha assinado o contrato. Tem gente que mente com uma facilidade para ganhar lucro. Ande com a verdade sempre. Amém? Amém, amém? Sempre com a verdade. Outro dia eu estava convidado para pregar num grande congresso. E me deu um branco naquele dia. Eu olhava na agenda e não via que estava aquela data. Não consegui ver. Também não me ligaram, mas quando foi na hora do culto, um grande congresso, começaram a mandar mensagem, está chegando. Aí me ligaram, irmão, está chegando. Irmãos, eu conheço. Eu fiquei na itinerância uns 22 anos, então eu conheço o que tem de itinerante mentiroso. Mas não podemos também colocar todos no mesmo balaio. Também tem muitos homens de Deus. Mas um dia um falou assim para mim, o carro estava quebrado dele, né? Ele falou assim, olha, essa foto aqui é boa. O mecânico mexendo no carro falou assim, essa foto aqui é boa para mim usar quando eu precisar. Olha, para mentir. Aí me ligaram, o pastor me ligou, meu amado, a casa está lotada, você está chegando, está com alguma dificuldade? Eu disse assim, estou chegando não. Sabe onde eu estou? Sentado no meu sofá. Que é isso, pastor? Eu não vou mentir, eu esqueci. Eu esqueci da agenda, e eu não vou mentir para o senhor que eu estou no trânsito, que o meu carro quebrou. Eu vou dizer a verdade, eu esqueci. Diga isso para a igreja. Eu peço perdão para o senhor, mas eu estou aqui. Ficou chateado, mas depois resolveu. Mas é melhor falar a verdade. Ande sempre com a verdade. Não vai fazer igual aquele líder que eu tinha, que começou a mentir. Todo culto dava desculpa.
Eu não posso, estou trabalhando. Ele liderava o creio. Ele liderava o creio. E a filha dele cantava no creio. Até um dia que eu falei assim, cadê o papai? Pastor, papai está mentindo. Ele está em casa jogando videogame e falando para o senhor que está trabalhando. Eu falei, miserável. Não vai fazer igual eu e o meu amigo, que o credor veio cobrar a panela, aí ela falou assim, diga que eu não estou. Aí foi eu e ele, a gente criança, aí eu lá e falou assim, a minha mãe mandou dizer que não está. Fale sempre a verdade. Não seja refém de ninguém. Em nome de Jesus. Finalizo aqui, só lendo agora, para nós finalizarmos. Olha só. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, seja justo. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, diga fé. Não, diga fé com fé, fé. Diga assim, eu preciso de fé. Você precisa acreditar. Nós precisamos acreditar em Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Olha aí, tomando sobretudo o escudo da fé. É Ele que apaga, olha aí, os dardos inflamados do maligno, é a fé. O maligno vem com os dardos inflamáveis para te tirar da igreja, mas a fé que está viva em você te fortalece, te defende. Oh, glória a Deus. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fecho aqui agora com esse convite para todos nós, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Irmão, se a igreja orasse todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para fechar, eu descobri um segredo, eu vou passar para vocês essa receita. Quem aqui já orou por algo na sua vida, e aquele negócio não acontece, vai demorando, quem aqui já pediu algo assim, e você não chega nunca? Meu Deus, você faz campanha, quem já orou? Só isso? Não, eu sei que mais. Irmãos, tem um segredo. Existe uma oração que acelera as coisas em nossas vidas. Sabe qual é? A oração intercessória. Pelo menos eu tive várias experiências de orar por propósito na minha vida e não acontecer o tempo que eu quis. Mas quando eu oro pelo irmão, quando eu faço um jejum por alguém, parece que Deus me recompensa rápido. Orando por todos os santos. Tenho o hábito de orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelos vizinhos, orar pelo pastor, pelos obreiros, pelos pastores, orar por Jerusalém. Começa a fazer isso. Orar por aquela pessoa que te maltrata, que te persegue. Começa a jejuar para que Deus abençoe essas pessoas. Você vai ver as portas se abrindo para você. Quando nós saímos para o evangelismo, as literaturas chegaram, tem 27.000 literaturas. Então, na próxima quarta-feira, nós já vamos distribuir as literaturas. Irmãos, quando a igreja, nós evangelizamos, tinha dia lá no Brás que a gente saía, fazia um arrastão ali, entregando panfleto, entrava nos bares, saía distribuindo, e ninguém aceitava Jesus. Mas quando chegava a noite, a igreja estava assim.
Parece que Deus recompensava e mandava o povo para o culto para ouvir a palavra. Comece a orar pelos santos, pelos irmãos, pelos vizinhos, por todos os seus familiares, e você vai ver a resposta de Deus chegando. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao nosso Deus por este culto tão abençoado.